Bom, já temos aqui a honra e a satisfação de contarmos com a presença da embaixadora Maria Elisa de Bittencourt, e nós gostaríamos também de convidar o embaixador Santiago Luiz Bento Fernandes Alcázar para que pudesse estar conosco aqui. Informo aos senhores indicados que o tempo destinado à exposição será de 20 minutos. Ao final da exposição, será concedida a palavra às senhoras e aos senhores senadores que desejarem fazerem questionamentos, enfim, sabatinarem os nossos indicados. Concedo, portanto, a palavra, sempre elas, em primeiro lugar, a senhora embaixadora Maria Elisa de Bittencourt, indicada para a República da Colômbia. A palavra de Vossa Excelência. Senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Ricardo Ferraço, senhora senadora Vanessa Graziotin, relatora, senador Luiz Henrique, relator ad hoc, senhores senadores, meus colegas, senhoras e senhores, eu estou muito agradecida por esta convocação, em virtude de haver sido indicada pela senhora Presidenta da República para exercer o cargo de embaixadora do Brasil junto ao governo da Colômbia. É uma indicação que muito me honra e, a contar com a aprovação desta Casa, esta indicação se constituirá na minha segunda chefia de missão diplomática. Após servir como embaixadora junto ao governo do Estado de Israel, que foi uma experiência, foi e ainda é, uma experiência extremamente enriquecedora e que ora se encerra. Confesso que é com grande entusiasmo que estou encarando esta perspectiva de servir em Bogotá. Vejo na Colômbia um grande país em todos os sentidos. São 46 milhões de habitantes, o segundo país em população da América do Sul, o quarto maior país desta nossa área em extensão territorial e com uma situação geoestratégica invejável. Temos, por um lado, a dimensão caribenha da Colômbia, o seu olhar também para o Pacífico, sua vocação histórica setentrional. Esses fatores, por vezes, foram e ainda são vistos como contrapostos, como arredios ao entorno regional sul-americano. Se vê aí uma oposição. Eu não vejo assim. Na verdade, eu vejo aqui uma oportunidade. Uma oportunidade para enriquecer e ampliar a projeção desta nossa América do Sul em termos latino-americanos, em termos mundiais até, numa configuração de poder mundial. Configuração essa ainda emergente, onde as alianças se multiplicam, onde os interesses interagem, se entrecruzam e onde não há mais espaço para espaços excludentes, a menos que haja vontade política para tanto, que não é o caso do Brasil, não é o caso da Colômbia. Então, eu vejo esta posição geográfica da Colômbia como um fator que muito contribui para a projeção da nossa América do Sul. Igualmente invejável são as riquezas naturais da Colômbia, a começar pelos minérios, mas não é só isso. A Colômbia é rica em recursos naturais também nos reinos animal e vegetal. E, fato que eu não sabia, mas descobri preparando aqui para esta sabatina hoje, é o segundo país em termos de megadiversidade, com uma tremenda concentração de espécies. Concentração inigualada no mundo inteiro. Em suma, um país grande, um grande país. Um país empreendedor, dinâmico, com uma economia sólida, uma economia saudável. É um país que, historicamente, não sofreu de hiperinflação, como nós sofremos, ou de crise da dívida. A Colômbia conseguiu se manter, até hoje, infensa a maiores perturbações macroeconômicas.
se manteve atraente ao investimento estrangeiro. Hoje, temos na Colômbia o terceiro PIB da América do Sul. O país cresceu 4% entre 2011 e 2012. Ou seja, um crescimento superior à média mundial, foi de 3%, mais ou menos, e ainda por cima superior à média da América Latina, 3,4%. São resultados surpreendentes. Surpreendentes em termos do clima global adverso, né, econômico, as crises que o mundo está passando, mas surpreendente, a meu ver, sobretudo, à luz da problemática doméstica, o conflito interno que assola o país há mais de 5 décadas. E aqui eu me refiro, obviamente, à situação da guerrilha, da insurgência e contra-insurgência, imbricada com o narcotráfico e a influência desses fatores na vida interna do país, no próprio dia a dia das pessoas. Claro que esta situação não surgiu do narcotráfico, mas dele se alimentou. Aqui não seria o lugar para, embora seja um tema muito interessante para discutir como surgiu, mas, no meu entender, essa situação surgiu da inconformidade de segmentos do campo, tolhidos, sufocados pelos acertos políticos das elites partidárias e que não permitiram a expressão política, como ocorreu em outros países da América Latina, desses segmentos. Agora, temos que reconhecer que houve, ao longo da história, tentativas diversas, seja pela negociação, seja até por métodos um pouco, vamos falar a verdade, por repressão, né, para pôr fim a essa situação. Essa situação que gerou, inclusive, até mesmo ausência do Estado em alguns setores, em alguns momentos. Em tempos mais recentes, aqui não haveria tempo, senador, para eu passar por todo o histórico, mas estou às ordens para qualquer esclarecimento. Em tempos mais recentes, eu não posso me deixar de referir aqui a gestão do presidente Uribe, com a sua política de mano dura, de segurança democrática, que, de fato, temos que reconhecer, produziu resultados bons. Produzir resultados. E a população reconhece. Hoje em dia, em termos de segurança cidadã, em termos de enfraquecimento do poder da guerrilha, de fazer com que a sociedade vivesse num clima de total medo, total insegurança, a desmobilização, em termos de desmobilização dos paramilitares, a situação não é mais a mesma que era há 8 anos. Acho que a senadora aqui. Desculpa, presidente. Pelo sinalzinho, desculpa, embaixadora. Por favor. Não, imagina. O presidente estava embevecido com a sua explicação. Ele não prestou atenção na senadora. Mas, enfim, dizia eu que esses resultados... Adoro a interrupção, porque dá tempo de eu me recompor nas ideias. Esses resultados são palpáveis e a sociedade reconhece esses resultados. Já com o presidente Juan Manuel Santos, o tom mudou um pouco. Não mais voltado tanto para a repressão, mas também para o desenvolvimento. Inclusive, a política dele é chamada de prosperidade democrática. Se o presidente Uribe falava, enfim, a sua segurança democrática, o tom atual com o presidente Santos é de prosperidade democrática. Então, nesse sentido, ele acrescentou um conteúdo social, acrescentou outros elementos de desenvolvimento para poder fazer face à situação da guerrilha. E o que está nas manchetes diárias é a questão do processo de paz, iniciado no segundo semestre do ano passado. E que, com muita satisfação, vejo que está indo bem, que foi objeto, inclusive, de referência do seu ministro de Estado há uma semana aqui mesmo. Ele vê uma perspectiva que, ao cabo de quase 5 décadas, tenhamos aqui na nossa vizinhança o último foco de luta armada debelado.
uma Colômbia plenamente pacificada. E uma frase dele que me impressionou muito: isto terá um impacto estruturante para toda a nossa região. Bom, podemos então estar, senhores senadores, diante de um momento histórico, de tomada de curso irreversível, eu espero, da paz, da plena pacificação da Colômbia. Não será rápido, não pode ser algo que surgiu em 5 décadas, não se resolve em um ano. Mas a irreversibilidade realmente desponta nesse processo. Em termos de relações com o Brasil, a Colômbia tem, claro... Desculpa, aqui são... Tem mais... perfeito. Então, antes de entrar nas relações com o Brasil, eu gostaria de assinalar um ponto aqui, que quando se fala em Colômbia, as pessoas pensam narcotráfico, guerrilha e tal, mas temos que ver que estamos diante de um país com 200 anos de história que não conheceu ruptura duradoura da institucionalidade. Isso é uma coisa rara na nossa América Latina aqui. É um país com uma profunda tradição legalista. E, por isso mesmo, o impacto da sentença da Corte Internacional de Justiça, que concedeu ganho a Nicarágua numa disputa territorial com a Colômbia, teve um impacto muito forte na opinião pública. E isto foi um choque. E, inclusive, está sendo explorado em termos políticos. Contudo, há que lembrar, conforme assinalou a chanceler colombiana numa entrevista recentemente, esta sentença da Corte ocorreu há pouco tempo, mas já vinha desde 2002. Entre 2002 e 2010, na gestão do presidente Juan Manuel Santos, é que surgiu essa decisão, mas já não havia participação deste governo, pelo menos. O que as manchetes, então, ocultam às vezes, ou não deixam entrever, é a solidez da Colômbia como Estado, que, em meio à violência, em meio ao narcotráfico, em meio à guerrilha, aos paramilitares, toda essa luta, uma sociedade forte, uma sociedade empreendedora, uma sociedade que ali se manteve, inclusive pelos resultados econômicos se vê. E, nesse sentido, o Brasil tem que ver a Colômbia como eu acho que como vê, com profundo respeito, para não dizer admiração. Muito respeito pelo processo que esse país está passando e muito apoio a esse processo. Ao longo da nossa história, a história dos 2 países, quizás tenhamos traçado caminhos paralelos, não conflituosos, mas quizás a Colômbia, um olhar voltado mais para o norte, nós historicamente mais concentrados na área da região do Prata. Mas, hoje em dia, eu acho que tanto os processos internos dos nossos países quanto a configuração mundial mudou o panorama, mudou bastante. Então, hoje em dia, já não se sente mais aquela desconfiança. Se nós falamos há 5, 10 anos, então temos o Brasil com Venezuela, Colômbia com os Estados Unidos. Isso levava a um clima de... que não permitia, talvez, explorar o pleno potencial do relacionamento dos 2 países. Essa é uma simplificação. A meu ver, essa é uma simplificação e que em nada ajuda e que hoje em dia está superada, e deveria ser pelos 2 lados. O presidente Santos, logo ao inaugurar sua gestão, imediatamente já tranquilizou o relacionamento com o Equador e com a Venezuela, que estava bastante tumultuado. O Brasil foi o primeiro país que ele visitou como presidente eleito. Então, isto, para mim, claramente são sinais de novos tempos, sinal de um novo clima. O Brasil apoia plenamente o processo de negociação que está se desenvolvendo em Cuba, com as Farc. Houve, inclusive, uma declaração pública, política, muito importante, a senhora Presidenta da República. Estamos também apoiando em outras áreas, conforme o ministro do Estado patriota assinalou aqui. Estamos compartilhando, por exemplo, nossa experiência vasta em gestão no campo e desenvolvimento agrário,
que é justamente o primeiro ponto que está sendo tratado entre o governo e as Farc, e que será crucial para que se possa chegar ao entendimento final. Nós, com o Brasil, demos nosso apoio físico em 4 ocasiões no resgate de reféns libertados pela Farc, e fomos muito elogiados com expressões de reconhecimento e gratidão da Colômbia. Aliás, devo deixar claro aqui que tudo o que fizemos foi a pedido da Colômbia e nós correspondemos e foi reconhecido. Então, este momento, o momento em que algumas tensões foram superadas, o momento em que o Brasil se lança plenamente na área externa, é o momento para aproveitar e adensar as relações com a Colômbia. Essas relações nossas com a Colômbia sempre se sustentaram em termos econômicos, se não eram tão fortes em termos políticos. O comércio nos últimos 4 anos, Brasil-Colômbia, quadruplicou. O Brasil, hoje em dia, é o 4º fornecedor da Colômbia, depois dos Estados Unidos, China e México. Em termos de investimentos, temos um estoque de 2,5 bilhões de dólares. O Brasil é o 4º investidor na Colômbia, sobretudo em mineração e infraestrutura. E aqui eu estou citando dados recentes, de janeiro e setembro de 2012. O fluxo de capitais brasileiros também quadruplicou neste ano. Enfim, temos lá quase 50 empresas de grande porte importantes. Então, aqui nós temos já um sustento de relacionamento para adensar outras áreas. Em termos de cultura também, a Colômbia é o país que mais se beneficia de bolsas de estudo estrangeiros que o Brasil manda em programas oficiais. O Instituto de Cultura Brasil-Colômbia, IBRACO, é o maior de todos os que o Itamaraty mantém lá fora de língua portuguesa. O Brasil foi convidado de honra da Feira de Bogotá esse ano e vai ser convidado para o próximo Festival Internacional do Teatro de Bogotá como país principal. E este festival é o maior do mundo inteiro. Talvez não seja tão conhecido como deveria ser aqui no Brasil, mas é absolutamente fantástico. Juntamos isso com uma coincidência de pontos de vista em várias áreas, e aqui eu só sinalizaria uma, que é a do meio ambiente. Colômbia foi nossa grande parceira no Rio+20, em termos de desenvolvimento sustentável e os objetivos do desenvolvimento sustentável. A Colômbia estava lá do Brasil, como continua a estar. Temos, senhores senadores, vários mecanismos para operacionalizar esses interesses no dia a dia. Isso é muito importante, porque uma coisa é ter o entendimento político, ter a boa vontade, mas isso tem que funcionar no dia a dia. E aqui temos a Comissão de Vizinhança, que se reúne agora a cada 6 meses, temos uma comissão bilateral dos ministros de Estado. Em breve teremos um foro de dinamização do comércio para levá-lo a um patamar mais alto ainda. E eu vejo aqui o trabalho da Embaixada como um trabalho prático, um trabalho de acionar mecanismos que talvez estejam ali, além destes outros, entendimentos no dia a dia. Temos que recuperar algum tempo que foi perdido, por essa percepção de caminhos diferentes. Então, que o entendimento político que hoje existe se traduza em ações concretas em benefício de ambos os povos, seja na ciência e tecnologia, seja no meio ambiente, no que for. E, para encerrar, eu gostaria de aqui fazer uma... Eu não poderia citar todos os fatores de aproximação, mas aqui há um elemento que eu gostaria de citar especificamente, claro que em função da minha relatora, mas que é inegável se olharmos o mapa, que é a Amazônia. A Amazônia, que era visto como um fator de separação, então, aqui temos uma floresta, não há contato, não há uma fronteira viva. Bom, primeiro que há uma fronteira viva, Letícia Tabatinga, e estamos, inclusive, assinamos um acordo importante para mercadorias, entre o trânsito de mercadorias entre as duas cidades. Temos que trabalhar junto ao governo da Colômbia para poder implementar esse acordo. Agora, o que nós vimos com uma separação pela Amazônia, a rigor deve ser um fator de aproximação, porque
apenas citaria nossas posições em termos de biodiversidade, posições coincidentes no meio ambiente e o que nós podemos fazer de projetos de exploração benéficos para ambos os países, quer dizer, de as mais diversas áreas. Energia, manejo florestal. É um leque imenso que se abre, que eu ainda não tive oportunidade de estudar, mas que eu quero, inclusive, com a ajuda de todos os setores aqui, da minha relatora, ver tudo que nós podemos fazer por lá. E dentro da própria OTCA, a Ótica, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, nós temos aqui uma agenda importante a cumprir e que pode também adensar a cooperação Brasil-Colômbia com os demais países da OTCA, claro. Senhores senadores, repito, com entusiasmo, com muita expectativa que eu encaro esse momento, até com uma certa emoção de estar aqui com os senhores. Eu acho que o tempo é chegado para a grandeza da Colômbia se manifestar com a grandeza do Brasil, os dois países caminhando juntos. E é uma indicação que muito me honra e eu espero contar com o apoio dos senhores. Muito obrigada.